Bom, antes de mais, boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Peita, Sales Engineer para WatchGuard Technologies. O meu desafio hoje é realmente este, em 15 minutos, explicar-vos como é que poderão adotar um framework baseado em Zero Trust. Mais difícil ainda, fazê-lo num ambiente alvo de uma transformação digital, completamente acelerada nos últimos 2 anos, em que realmente os nossos utilizadores não estão sempre atrás de um perímetro seguro, em que realmente as aplicações que utilizam não estão sempre dentro desse perímetro, muitas das vezes estão situados em cloud e nós temos realmente que garantir que, independentemente do dispositivo que estejam a utilizar, pessoal ou privado, todos esses acessos são feitos em segurança e todos esses acessos são, acima de tudo, devidos. Então, a ideia aqui é realmente olharmos um pouco para aqueles que são os desafios, primeiro, na implementação deste tipo de conceito. Eles são vários, realmente, começam desde logo o número de técnicos que cada cliente poderá ter para fazer todo este tipo de validação. Normalmente são poucos técnicos, mais dedicados a TI, menos dedicados à cibersegurança. Temos também aqui uma curva de aprendizagem que é necessária que estes técnicos tenham para realmente conseguirem dar resposta a este tipo de necessidades, e eles não são muitos no próprio mercado. Talvez das estatísticas mais interessantes que aqui podemos ver é realmente de que cerca de 41% de líderes de TI, ou se quiserem diretores de TI inquiridos, responderam que demoram mais de 48 horas a conseguirem dar resposta a qualquer tipo de incidente de segurança. E uma das principais razões que o identificam é, de facto, o terem de utilizar diversas soluções, diversos produtos de segurança, diversas consolas, terem que aceder a uma consola para gerir o Wi-Fi, outra para gerir networking, perímetro, outra para gerir endpoints e talvez até outra para gerir tudo aquilo que está relacionado com multifator de autenticação, ou, se quiserem, uma plataforma, um framework de gestão de identidades. No fundo, este é o grande desafio. Paralelamente, temos exponencialmente os ataques a aumentarem, mais zero days, ou cada vez mais as campanhas de ataques são baseadas em zero days. Por outro lado, phishing continua a aumentar brutalmente todos os dias. Phishing mais especializado, spear phishing, completamente focado naquele que é o alvo, aquele que é o utilizador. Ora, em termos de ameaças, e brevemente olhar para aquelas que são ou que têm uma maior probabilidade e que têm, por outro lado, um maior impacto naquilo que são os seus objetivos, comecemos exatamente pelas credenciais, o roubo de credenciais. Temos depois phishing, como vimos anteriormente, um crescimento de 280%, em que cada vez mais estão especializados os atacantes, fazendo uso de engenharia social, sabendo exatamente qual é o utilizador, conhecendo por vezes até a sua lista de agenda ou a sua agenda de contactos, e muitas dessas vezes esse contacto vem exatamente de alguém que é conhecido, com um formato de mail até, com a assinatura correta, com os números de telefones corretos, em que realmente nem sempre é um mail legítimo e nós temos que, por um lado, também capacitar os nossos utilizadores a conseguirem reconhecer essas ilegitimidades. Ora, no fundo, e mais um dado estatístico, se olharmos para 2021 e pensarmos em ataques ou data breaches, se quiserem, fugas de informação, especificamente olhando para este contexto de trabalhadores remotos que não estão atrás daquilo que é um perímetro tradicional, estamos a falar num custo de cerca de 1,7 milhões de dólares. Portanto, o que vos propomos hoje, ou o que eu proponho, no fundo, é, primeiro, perceber um pouco o que é este conceito de Zero Trust, é de facto amplamente falado. É um conceito que não é novo, na prática ele surgiu em 2010, um conceito em que se pretende, acima de tudo, não confiar em ninguém e validar tudo. E em que realmente podemos pensar em que um utilizador que está remoto poderá recorrer a uma VPN. É de facto uma ligação segura, será com certeza uma ligação segura, é também uma potencial porta de entrada para atacantes que façam o seu alvo, o utilizador que está em casa, que o próprio Wi-Fi doméstico daquele utilizador seja o alvo. Se o acesso estiver a ser feito com um computador pessoal, é com certeza também um potencial alvo. E uma vez comprometidas um destes elementos, temos então um canal aberto para aqueles que são os nossos recursos corporativos. Se quisermos definir aqui em 3 passos, os passos, ou digamos os conceitos básicos daquilo que é este conceito de Zero Trust, seria em todo o momento saber quem é que está conectado. Se é o utilizador realmente que está conectado.
quando é que se conectou, quando é que se desconectou, que recurso é que acedeu. Este seria um primeiro passo. Depois, claramente, definir aquilo que são perfis de utilizador e que permissões nos recursos mais cruciais este utilizador tem. Portanto, ter claramente definida toda estes rolos de permissões para aceder aos meus recursos mais críticos. Finalmente, validar constantemente, monitorizar constantemente e perceber se realmente todos esses acessos são necessários, antes de mais, e se estão feitos da forma mais conveniente e de forma legítima. Avançando um pouco, existem aqui, e eu lamento imenso que o slide não se veja na totalidade, mas no fundo o que ali está, dois pontos essenciais que nós temos serão microsegmentação, okay? Muitas das vezes falamos em microsegmentação no intuito de delimitarmos subredes para determinados dispositivos poderem comunicar, uma best practice. Dispositivos IoT, Internet of Things, cada vez temos mais lá em casa, é a Bimbi, é o Roomba, são esses todos. Claramente, da minha perspectiva, vamos ter um aumento da superfície de ataque, ou se quiserem, do número de vulnerabilidades que existem nestes dispositivos e que nos teremos que preocupar realmente em diminuí-la, em preveni-la, acima de tudo. Mas, do outro lado também, ou de outra perspectiva, pensar que microsegmentação pode ter a ver com que aplicações é que aquele utilizador necessita de aceder. Em que subnet é que eu vou colocar realmente o meu CRM? E quais são os utilizadores ou cujos dispositivos se podem ligar naquela subnet e comunicar com aqueles serviços ou com aqueles assets que são realmente cruciais para o meu negócio? Outra questão, e mais uma vez não se consegue ver, mas eu digo-vos, outro ponto interessante, e teremos que ter sempre aqui em atenção que realmente queremos dar ao utilizador a melhor experiência possível, como se ele realmente estivesse a trabalhar no escritório e poder fazê-lo independentemente de onde está. De facto, utilizar funcionalidades de SD-WAN são uma melhor prática no sentido de podermos priorizar, digamos, determinado tipo de tráfego. A ideia é que ele possa continuar a utilizar o CRM, o ERP, o que seja, independentemente desse serviço estar in-house, dentro do meu perímetro, ou na cloud. Eu vou querer e continuar a querer que esse tráfego passe primeiro, por exemplo, no meu perímetro, onde eu tenho capacidade ou vários layers de análise em termos de segurança, e a partir daqui sim, ter também a capacidade de lhe dar uma boa experiência de utilização, seja de um VoIP, seja de um streaming de vídeo, ou seja simplesmente de um acesso ao meu ERP. De forma que propomos também aqui 4 passos básicos para chegarmos a este objetivo. O primeiro começa por soluções mais tradicionais. Na prática, sempre que pudermos bloquear o que conhecemos, vamos fazê-lo. E vamos poder fazê-lo de uma forma eficiente. Portanto, a adoção de soluções que, na prática, são um mínimo aceitável para um princípio de uma boa postura de segurança, mas que realmente a ideia é fazermos crescer a nossa política de segurança com uma capacidade de filtrar conteúdos web, capacidade de validar a autenticação, ainda que seja de uma forma simples, ainda que seja com 3 fatores apenas, ou sem, digamos que uma análise de gestão de risco, por assim dizer. Até chegarmos, de facto, a patamares de maturidade de cibersegurança bastante mais interessantes, onde colocamos ao nosso serviço tecnologias de threat intelligence, de inteligência artificial, de machine learning, até ao ponto em que temos um modelo preventivo em que realmente não deixamos nada a executar que não conheçamos. Olhamos então rapidamente para cada um deles, começamos pelo primeiro, e esta é uma sugestão, como vos disse, de um início de um processo que deverá terminar na adoção de um modelo de segurança baseado em Zero Trust, em que vamos ter soluções essencialmente primordial. Todo o tipo de serviço que é essencial para o meu negócio deve estar protegido com múltiplo fator de autenticação. Nem que seja um múltiplo fator de autenticação simples, que me valida através de password ou de PIN, alguma coisa que eu conheço, alguma coisa que eu tenho, como um token, hardware token, software token, mas também que valida alguma coisa que eu sou, o meu Face ID, a minha impressão digital. Ao nível de endpoints, realmente é extremamente importante. Vimos uma série de estatísticas ao longo da apresentação, todas elas apontam que o utilizador é o alvo, é o endpoint que é o alvo. Não concordo nada com a afirmação anterior de que está no fim da cadeia. Não.
tipicamente ao dia de hoje, num ambiente em que os nossos utilizadores estão remotos, utilizam vários dispositivos pessoais, acedem a recursos em cloud, dentro da empresa, claramente o alvo do atacante começa por ser o utilizador, o dispositivo do utilizador. Portanto, uma solução de endpoint security que tenha pelo menos uma capacidade de bloquear aquilo que conhecemos como malicioso. E também, ao nível das comunicações, normalmente e naturalmente, capacidade de estabelecer comunicações seguras através de VPNs, através de priorização de tráfego de SD-WAN, mas também a capacidade de publicar serviços como SSH, RDP de uma forma segura, através de um portal com integração eventualmente até com múltiplo fator de autenticação. Ora, mais uns dados, 89% dos ataques feitos a aplicações web foram exatamente através de roubo de credenciais. Significa que realmente também um segundo passo é melhorar a minha capacidade de defesa no momento da autenticação. Por exemplo, olhar para metodologias de autenticação em que, em vez de utilizar um SMS para validar um código OTP, eu consiga utilizar metodologias baseadas em push, em que eu recebo, de facto, uma notificação em que esse token é único, não pode ser reutilizado, mesmo que me o clonem, de facto, não vão conseguir utilizá-lo. E também ao nível da própria comunicação do utilizador em termos de mail, ou se quiserem, na sua navegação web, a adoção de soluções firewall DNS, se quiserem. Ou seja, na prática, independentemente de onde estiver o utilizador, se ele clicar num link, sabemos o que são happy clickers, sabemos que os utilizadores nem sempre conseguem distinguir um link correto de um link errado, poderem o fazer, mas essa comunicação ser bloqueada para um lado e terem desde logo ali uma capacidade formativa, conseguirem perceber um pouco mais sobre aquilo que é phishing, sobre aquilo que é spear phishing. Também ao nível do perímetro, obviamente, juntar aqui o máximo de camadas de proteção de segurança em que eu consiga analisar, mais que não seja numa primeira fase, ao nível de anti-malware, aquilo que são comunicações maliciosas a passar no meu perímetro. Avançamos com mais um dado, 77% de contas em cloud, que foram alvo de data breaches, mais uma vez, a origem desses roubos tem que ver com credenciais roubadas. É, de facto, um momento super importante da utilização de recursos e em que realmente nós podemos acrescentar aqui um framework de gestão de risco, em que podemos validar se eu estou na minha rede interna, só peço password, se estou fora da minha rede, então vou poder pedir push notifications, vou poder pedir OTPs, mais múltiplos fatores de autenticação, vou poder basear também aqui políticas, autorizar autenticações em determinados recursos. Por exemplo, se eu estiver em Portugal, se estiver em Espanha ou noutro país qualquer, já não consigo, vou poder correlacionar onde está o meu dispositivo de autenticação e o recurso onde me estou a autenticar e possibilitar ou não esse tipo de autenticações, ou, por exemplo, validar, apesar do utilizador ter password, token, realmente não o pode fazer a partir de sexta-feira às 18 horas. Não tem essa necessidade, não o pode fazer e, portanto, mesmo com todos os fatores de autenticação, ele não consegue essa autenticação porque não o permite. Também ao nível de endpoint, crescermos aqui para uma solução que tenha capacidades ao nível de detecção de ameaças avançadas. O que é que isto quer dizer? Que nós não os conheçamos. Zero days, que realmente se comporte utilizando técnicas ou táticas que não conhecemos, que a indústria não conhece, não as tem catalogadas, mas que tenham, através de tecnologias de inteligência artificial, essa capacidade de levantar informação do contexto de execução, correlacionar essa informação e realmente termos a capacidade de identificar novas técnicas. Avanço aqui para o último passo, realmente o tempo também está a terminar. Dizia-vos que o momento de autenticação é dos mais relevantes, é dos mais importantes. E, mais uma vez, termos a capacidade de definir distintas políticas baseadas. Se, por exemplo, eu às 9 da manhã estou em Lisboa e faço uma autenticação, às 9h10 tenho uma autenticação no Porto, ainda que estamos em 2022, em 15 minutos, ainda não nos conseguimos deslocar de Lisboa ao Porto. Portanto, podermos automaticamente bloquear este tipo de tentativa. Ao nível de endpoint também, poder beneficiar aqui de serviços geridos de, por exemplo, threat hunting, que nos capacita realmente e que acaba por ajudar a melhorar aquilo que é a nossa capacidade de detecção, mas sem que eu tenha que investir realmente em conhecimento em casa, em técnicos que tenham esse conhecimento. Criar um SOC, por exemplo, é algo que não é nada fácil de se fazer. São precisos imensos recursos, quer humanos,
quer económicos, e que realmente nós podemos simplesmente ir buscar através de um serviço gerido de endpoint. Finalizo com esta informação. 280 dias é a média da indústria no que diz respeito à detecção de um ataque até ao momento em que nós o conseguimos identificar, detectar e remediar. É de facto bastante tempo, estamos a falar de 9 meses. E, portanto, é necessária a adoção de outro tipo de paradigma, de postura, que nos permita preventivamente poder parar qualquer tipo de tática. Dizer-vos também que dentro da WatchGuard nós temos uma plataforma unificada de segurança que permite realmente fazer tudo isto, fazer evoluir a vossa política de segurança, desde o primeiro estágio que vimos até este último estágio e mais importante. Podemos-lo fazer, de facto, com frameworks que otimizam, acima de tudo, também todo o nosso trabalho, ou o trabalho que nós teremos a implementar este tipo de modelo, desde identidades até, por exemplo, a correlação de toda esta informação. Poder realmente não permitir a autenticação de um utilizador se ele está a ser alvo de um brute force detectado na minha firewall ou se foi detectado no meu endpoint e poder, junto da minha framework de identidade, negar automaticamente qualquer autenticação por parte daquele utilizador em qualquer um dos recursos que ele tem à sua disposição. Muito obrigado, espero que tenham gostado e alguma dúvida estarei por cá.